Começando nossa aulinha de hoje, muito bom, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver regras de derivação, né? Cálculo 1, aula 7, professor Renato Padilha. Ok, gente. Nós temos aqui o grande ser Isaac Newton, 1642, 1727. Ele é mais do século 17, né? Século 17. Essa é a notação de Newton, é Y' ou F' de X, tá? Chama a notação de Newton. Essa é a notação de Leibniz, a notação de Leibniz para a derivada. Derivada, notação de Leibniz é dy dx. Você tem assim uma função y igual a 2x, exemplo. Tudo que tiver no primeiro membro é a variável y e no segundo membro a variável x. Primeiro membro, segundo membro. Fácil fazer a notação de Newton. Vamos dar um exemplo. Ele é também do século XVII. Tá? É a notação de Newton, de Leibniz, né? Muito bem. Você tem assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Você tem assim, ó. Você tem y igual a x3 menos 4x2 mais 7x menos 9. Isso aqui já é uma função do terceiro grau. Como é que eu faço para a notação de Newton? Derivada, d de derivada em y, ó, primeiro membro você bota aqui em cima, ó. Em y, só isso. Só botar um dzinho aí, ó. E em relação à derivada, em relação ao segundo membro, a variável x. Legal? Pronto. Notação de Newton. Você pega y'. Pronto, só isso aí. Esse aqui representa o algarismo romano, 1, 2, 3, 4. Quando for a quarta derivada já seria IV, tá? Aqui vai ficar DE dt, você bota embaixo dt, e aqui é linha. Aqui, mesma coisa, dm dk, dm em cima dk, e aqui vai ser m'. Aqui é rápido, a aula é bem ligeirinha. Agora, dhp sobre dp, dhp sobre dp, ou então aqui, aí você bota a galinha p. A galinha p. Notação de Newton. Legal? Muito bem. Perder muito tempo com isso aí não. Olha, primeira regra de derivação. Primeira regra de derivação é a regra que diz que a derivada de uma função constante é zero. Não esquecer. O limite da função constante é que é a própria constante. O limite da constante é a própria constante. Agora a derivada é zero. Ok? Se f de x igual a k, então a derivada é zero. A derivada é o coeficiente angular da reta. Ok? Derivada é a inclinação da reta. Se você for traçar esse gráfico, ele passa num certo k, ela vai ser a função constante, ela vai ser o gráfico, uma reta paralela ao x, e não tem inclinação, então por isso que a derivada é zero. A derivada é a inclinação da reta, né? É o coeficiente angular da reta. Muito bem. Você tem assim, f de x igual a 8. Isso aqui você pode escrever 0x mais 8. Aqui, 0x mais 8. Pode escrever assim. Só que esse 8 representa o coeficiente linear e o 0 representa o coeficiente angular, que é ele a derivada. Então, a derivada aqui é 0. Não tem inclinação. Ok? O coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, que a reta forma com o eixo do x no sentido anti-horário. Para cá agora, menos 12, outra função constante, derivada, zero, só isso. Função constante, não tem x, função constante, derivada zero. Segunda regra de derivação, chamada regra da potência, essa aqui é importante. Como é que eu faço para calcular a regra da potência? Você pega o n, f de x igual a x elevado a n.
Derive. Vai pegar esse n, colocar aqui na frente. Vai ficar n e tirar um do expoente. Menos 1. Só isso aí. Ok? Exercício aí. Vamos ver dois exercícios aqui. f de x igual a x elevado a 8, tá? Vamos derivar. Bota o 8 aqui na frente. E tira um do expoente. Não esqueça que ele muda o expoente. Ele rebaixa uma unidade. 8 fica 7. Se for 6, fica 5. Se for 5, fica 4. Fácil de você memorizar esse D de derivada. Essa D de derivada significa desce a ordem. Ordem é o expoente, tá? Então, D de descer. Não esquecer. A integral ela já sobe. I de integral ela sobe o expoente. 8 passa para 9. A derivada não. De 8 passa para 7. G de x, outra função aqui. Então, quem seria a derivada? Seria 5, tira 1 do expoente. Bota o 5 aqui na frente, né? Esse é o chamado método tombo. O pessoal chama muito método tombo, né? 5x4. 5x4 é a derivada. Terceira regra de derivação. Derivada de uma função multiplicada por uma constante. Tá? Então agora eu vou pegar a mesma potência e vou multiplicar por uma constante k. Como é que eu faço? Eu pego esse n, multiplico com k, mesma coisa do outro. Método tom, bota aqui na frente, ó, e tira 1 do expoente. Legal? Vamos fazer exercício. Observe que nessa função aqui apareceu 5 aqui na frente. Então eu pego 9 vezes 5 dá quanto? 45, tira 1 do expoente, fica x elevado a 8. Mesma coisa, 10 vezes menos 3 dá quanto? Dá menos 30. Tira 1 do expoente, x elevado a 9. Legal, né? Fácil. Legal? Bem legalzinho. Quarta regra de derivação. Derivada da soma. Derivada da soma se você tem uma soma, a derivada é a soma das derivadas. Tá? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, deriva 1. Derivada de uma soma, derivo de uma soma, vai ser a soma das derivadas. Derivo outro, é só derivando. Dá um exemplo aqui. Se f de x igual a função do segundo grau aqui, 3x2 mais x mais 6. Quem é a derivada? Boto 2 aqui na frente. Multiplicando, vai ficar 6 e tiro 1 do expoente. Esse aqui é 2, fica 1. Para o outro. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Multiplico, dá quanto? Dá 1. Pronto, aqui esse 1 aqui, ó. Aí tira 1 do expoente. Quando você tira 1 do expoente, aqui fica 0. X elevado a 0 é igual a 1. Aí fica 1 mesmo. Tá? E a derivada constante, nós já vimos, a primeira regra de derivação é 0. Tá bom? Então não esquecer, ó, x. E se, professor, Padilha, se for 2x, a derivada é 2. Porque fica 1 aqui em cima, multiplica, vai ficar 2, tira 1 do expoente, fica 0, x elevado a 0 é 1, fica 2. Professor Padilha, e se for 3x? E se for 3x? É 3. E se for 3x mais 9? É 3 também. Porque pela regra da soma, aí você deriva 1, aqui é 3, deriva 9, que é uma constante, é 0, aí fica 3 mesmo. Legal? Então, quando você tiver uma função aqui do primeiro grau, aqui, ó, a derivada é o coeficiente angular da reta, essa aqui, ó, só olhar para cá. Se for 4x mais 5, é 4. Se for 10x menos 11, é 10. É o número que aparece ao lado do x. Isso aqui, ó. Essa expressão aqui, a derivada é 1. Pronto, bem fácil. Para frente. Vamos agora, a quinta regra de derivação é a derivada da diferença, tá? Você tem assim, f de x igual a g de x menos h de x, tá? Se você quer derivar uma diferença, vai ser a diferença das derivadas. Deriva uma, menos, deriva outra, menos, deriva outra. Dá um exemplo aqui. Função do segundo grau, 8x2 menos 5x menos 7. Derivo 8x2, multiplico, né, do tombo aqui, ó. Né? Vai ficar 16, tira 1 do expoente, x. Não esquecer que a derivada rebaixa a ordem. Ó. Ele desce a ordem, ele desce o expoente, uma unidade. Essa terminação aqui, a derivada é o coeficiente de x, 5. Pronto.
porque a derivada da constante é zero, aqui é 1, aí multiplica, vai ficar menos 5, tira 1 do expoente, fica zero, x elevado a zero é 1, fica menos 5. Então essa expressão logo é menos 5, ok? Muito bem, a gente vai trabalhar muito com isso aí. Vejamos aí a derivada do produto. A derivada do produto, você tem f de x igual uma função multiplicada pela outra. Como é que eu faço a derivada? Deriva, ó, linha, nós estamos usando a notação de Newton, tá? Você pega essa expressão toda, GH mais GH, GH você pega a expressão e repete duas vezes. Uma, duas vezes. Legal? Coloca no mesmo sinal de mais, aí deriva as extremidades. Deriva o primeiro e deriva o último. De novo, pega essa expressão do produto, esse produto aqui, coloca ele duas vezes aqui, ó. Seria Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. No sinal do meio você bota mais, aí deriva, do primeiro você deriva a primeira função e da segunda expressão você deriva a segunda função. Deriva as extremidades, o primeiro e o último. Vamos dar exemplo aí. Você tem uma função produto aí, ó, 5x, você tem um binômio multiplicado por outro binômio, tá? Esse primeiro binômio vai ser uma expressão do primeiro grau e a outra vai ser uma função do primeiro grau e a outra vai ser uma função do terceiro grau. Eu quero que você derive. Coloca a fórmula, aqui ó, só derivar, repete e bota o sinal de mais no meio e deriva a primeira e a última. É o que eu vou fazer agora. Pronto, vamos derivar. Ok? Pego essa expressão, boto duas vezes, ó, 5x mais 4, que multiplica x ao cubo menos 6. Repete de novo, 5x mais 4, que multiplica x ao cubo menos 6. Boto o sinal de mais no meio, aí deriva o primeiro e o último. Como é que fica agora? Derivada vai ser igual, derivada vai ser igual. Aqui você deriva, ó. A derivada de 5x mais 4, aqui a constante é 0, 5x é 5. Pronto, derivada deu 5. Tá? Esse aqui você repete, ó, não precisa derivar. Aí você repete, x3 menos 6. Sinal de mais, repete. Repete também esse aqui. Eu vou colocar um R de repetir. Repete, repete. Agora esse aqui deriva. Deriva essa, aqui é um D, tá? E deriva a outra também. Deriva as extremidades, do meio repete. Derivando, 5x mais 4, repetir, né? Agora, derivando isso aqui, a derivada da constante é 0. A derivada de x3 é quanto? Bota o 3 aqui na frente, fica 3, tira 1 do expoente, passa para 2, 3x2. Agora aqui não precisa mais derivar não, é só multiplicar. 5 vezes x3 dá 5x3, já coloquei. 5 vezes menos 6 dá menos 30, já coloquei também. Sinal do mais foi colocado. Agora eu vou multiplicar essa expressão, esse monômio, por esse binômio aqui, ó. Primeiro com primeiro, por segundo com segundo, tá? O primeiro, 3x2 vezes 5x, multiplica os coeficientes. E aqui na letra você soma os expoentes, que é produto de potência mesma base. Então 3 vezes 5 dá 15. Agora os expoentes aqui vai ficar 1 mais 2, 3. Então x que multiplica x2 vai x3. Então 3x2 multiplicado por 5x deu 15x3. Agora eu vou multiplicar o 3x2 pelo 4. É só multiplicar os números. Não tem letra para multiplicar, então multiplica só os números, vai ficar 12x2. Tem termo semelhante aí? Termo semelhante é aquele que possui a mesma parte literal. Pronto, esse com esse, ó. O literal é a letra. x3, x3, ó. Aí você soma só os expoentes e repete a parte literal. Aí você está somando, né? Está pedindo para somar, tá aqui um mais, ó. Então 5x3, 15x3 dá 20x3. Olha como é que fica. Ficou legal. Então ficou 20x3, o resto não tem mais para você somar. 12x2 você repete e o menos 30, pronto, está derivado. Ok? Bacana, né? Professor, eu poderia multiplicar todos e depois encontrar o polinômio, derivar o polinômio, dar o mesmo resultado? Dá, sim, a mesma coisa, tá bom? Mas se o professor pedir para calcular pela regra do produto, aí você faz por esse método aqui, regra do produto.
Porque às vezes tem exponencialzinho aqui, viu? Tem logaritmo, aí fica mais complicado. Passa pelo polinômio. Sétima regra de derivação, regra do quociente. Da divisão, vamos lá. Se você tem f de x igual a g de x, h de x, então a derivada vai ser igual a quanto? Então como é que você vai fazer? Você vai colocar um traço de fração, a primeira coisa que você vai fazer. Coloca assim um traço de fração bem longo. É o que está no denominador, você eleva ao quadrado. E no numerador, você pega as duas funções, ó, repete duas vezes, do mesmo jeito do produto. Fica g de x, h de x, g de x, h de x. No meio, não esquecer de colocar um sinal de menos na divisão, tá? Na soma é mais. E deriva o primeiro e deriva o último. As extremidades do mesmo jeito. Vamos lá de novo? Olha como é que faz. Bota um traço de fração, primeira coisa. Segundo, pega o denominador e eleva logo ao quadrado, porque a gente tem mania de esquecer isso aqui, ó, tá? E no numerador você pega as duas expressões GH, bota aqui duas vezes. GH, GH. No meio você bota menos, deriva o primeiro e o último, as extremidades. Vamos dar um exemplo aí. Você tem, vou derivar y', como seria, você tem um quocientezinho aqui, você tem uma divisão. Aqui é a fórmula, tá? E aqui eu derivo. Você pode colocar f' de x ou y', tanto faz, é o seu critério aí. Y é igual a f de x, tá? Coloco o traço de fração, já coloquei. Pego o denominador, que é x mais 2, eleva ao quadrado. E aqui em cima, eu vou agora pegar as duas expressões. O 3x mais 7, que é um binômio, multiplicado pelo outro binômio. X mais 2, bem aqui, ó. 3x mais 7, x mais 2, 3x mais 7, x mais 2. No meio você coloca um sinal de menos, deriva o primeiro e o último. Bom, ficou. A derivada é igual. Aqui é a derivadazinha aí, tá? Derivada ficou. Aqui eu preciso derivar. Quem é 3x mais 7? Função do primeiro grau aqui. A derivada constante é 0, a derivada de 3x é 3. É o coeficiente angular da reta. Ó. É só pegar o 3. Pronto, está aqui a derivada. Bem fácil. Esse aqui não precisa derivar, repete. O sinal de menos repete também. O 3x mais 7 também vai repetir. E você vai derivar o x mais 2, outra função igual a do primeiro grau inicial. Derivada constante é 0, o número que fica aqui na frente é 1, a derivada de x é 1, tá? Quando você tiver uma expressão desse tipo, é só pegar o número que está na frente do x, no caso 1, botei bem aqui, ó. Sobre aqui para os notáveis. Às vezes, não precisa desenvolver essa... Tem livros que a resposta não desenvolve, mas aqui você também pode desenvolver um para os notáveis. X mais 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro, x2, duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes x dá 2x, vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Se aqui no meio for menos, aqui no meio também será menos, tá? Pronto, é a expressão, agora é só multiplicar o 3 vezes x dá 3x e o 3 vezes 2 dá 6. Já botei, ó, 3x mais 6. Agora eu vou multiplicar por 1. Multiplicar por 1 é ele mesmo. Bote dentro do parênteses que aqui tem um sinal de menos. Cuidado com esse sinal de menos aqui, ó. Se aqui for 2, aí bota o resultado dentro do parênteses. Aí fica 6 mais 14. Se fosse 2, tá? Aí depois é que você muda o sinal. Então, multiplicou por 1 é ele mesmo. Agora eu mudo o sinal, fica menos 3x menos 7. Aqui esse sinal chama-se modificador, tá? O sinal menos. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então vai ficar menos 3x menos 7. Corto o 3x positivo com negativo. 7, 6 menos 7 dá menos 1 sobre essa expressão. Está aqui a expressão que ficou menos 1 sobre x2 menos 4x mais 4. Tá bom? Tá aí bem legalzinho, ó, divisão. Vamos agora a um problema. Eu vou resolver esse problema e depois eu vou passar um outro para vocês. Aí termina a aula, ok? Esse aí, prestar bem atenção nesse problema que eu vou resolver. Esse aqui. Aí esse de baixo você vai fazer sozinho e depois vai conferir, tá aí o cálculo todinho. A questão diz o seguinte: encontra a equação da reta tangente f de x igual a x2 menos 3x mais 1 em x igual a 5.
Ele quer saber a equação da retangente. A equação da retangente é essa aqui, ó. Equação reduzida. Y igual a mx mais n. Legal? Essa é a equação da reta, tá? Ele quer saber a equação dessa reta tangente a essa curva no ponto x igual a 5. Eu vou desenhar o gráfico, não preciso, vou desenhar o gráfico aqui só para vocês verem aqui, tá? Plano cartesiano, aí eu olho aqui, ó, esse aqui é que é importante. Significa dizer que outra coisa também, o coeficiente angular aqui, ó, o coeficiente de x2 positivo, ó, tá? Significa dizer que a curva é para cima e ela corta o y no ponto 1. Então lá vem ela, ó. Então ela bate no ponto 1 e vai lá para cima. Então esse ponto aqui é o ponto 1. Legal? Muito bem. Agora eu queria encontrar a reta tangente a essa curva no ponto 5, x igual a 5. Tá aqui, ó, x igual a 5, bem aqui mais ou menos. X igual a 5. Aí você vai ter que encontrar esse y aqui, ó, do ponto, ó. Esse y bem aqui, você vai ter que encontrar esse y, tá? E ele quer saber a equação da reta tangente. Deixa eu mudar a cor aqui. Ele quer saber a equação da reta tangente. Ele quer saber a equação da reta tangente nesse ponto. Seria mais ou menos uma reta passando por aqui, ó, por esse ponto aqui, ó. Ok? Esse ponto tanto pertence à curva como pertence à minha reta. Ele é o chamado ponto de interseção que a gente vai calcular agora. Ele só deu o x, ó, o x é 5, tá? Como é que a gente calcula o y? Bem fácil, é só substituir o ponto na reta. Se o ponto pertence à curva, significa dizer que ela satisfaz a equação da curva. Então é só substituir. Daqui a curva, f de x igual a x2 menos 3x mais 1. E eu calculo a f de 5. No ponto 5, f de 5. Aí eu encontro o y correspondente. Ao então em x eu boto 5, vai ficar 5 ao quadrado, 3 vezes 5 mais 1. 25 menos 15 mais 1. 25 menos 15 dá 10 mais 1, 11. Então o ponto seria 5 e 11. Então aqui seria o 11. Tá? Aqui seria lá em cima o 11. Então esse x aqui é para o x igual a 5. Aqui é o par ordenado, o y seria 11. Aí é o y. Aí o x, 5 e 11. Bom, pessoal, mas eu quero a equação dessa reta aqui, ó. Você tem que encontrar o m e o n, só isso. Como é que eu encontro o m? É só calcular o coeficiente angular da reta. M é a derivada, aliás, m é o coeficiente angular da reta tangente, tá? Que é a derivada dessa função. M, coeficiente angular, é a derivada da função. Então m vai ser igual, você pega a função e deriva. Aqui é a linhazinha de derivação. M vai ser igual. Quem é a derivada de x2? 2x. Quem é a derivada de menos 3x mais 1? Aqui a constante é 0, menos 3. Então está aí a derivada. Mas a derivada é um valor numérico, tá? Porque ela representa a tangente do ângulo de inclinação. E eu pergunto, professor, e esse x aqui? Aí você vai pegar esse x e vai substituir no ponto 5, ó. Você tem que fazer isso aí, ó. Lá vem um meteorozinho aqui, ó. Não esqueça desse meteorozinho aqui, ó. Pá! Aonde tem x, você vai botar esse valor aqui, ó. Sempre ele vai dizer qual é o ponto. Tá? X igual a 5, x igual a 4, x igual a 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aí você coloca bem aqui, ó. Substituindo, então, m vai ser 2 vezes 5 menos 3. 10 menos 3, 2 vezes 5 dá 10, menos 3, 7. Então tá aí o coeficiente angular dessa reta. Legal? Professor, e o coeficiente linear da reta? Você vai pegar, esse é o mais fácil de todos. Você vai pegar a função do primeiro grau, que é essa reta, a equação da reta, y igual a mx mais n, tá? E vai substituir. Aonde tem x, y, você vai botar o y no ponto, que é 11. Aonde tem m, você vai colocar o coeficiente angular. E aonde tem x, você coloca o x do ponto. Mais n, aí determina o valor de n. Então vai ficar 11 menos 35 aqui, 7 vezes 5 dá 35, mais n. Passo o 35 para o primeiro membro, fica 11 menos 35 igual a n. Então n é igual a menos 24. Pronto, acabou-se.
Equação da reta. Y igual a mx mais n, y igual a 7x menos 24. Essa é a equação da reta. Então aqui, aonde tem m, você bota 7, bem aqui, ó, e aonde tem n, você bota menos 24, daí é a equação da reta. Você vai fazer a mesma coisa para o outro, essa equação aí é sua. Encontra a equação da reta tangente, a curva. Essa curva é do terceiro grau, no ponto x igual a menos 1. Legal? Você não precisa desenhar o gráfico, não. É só... Primeira coisa que você vai fazer, encontrar o ponto, que ele só deu x, ó. Encontrar o ponto menos 1 e 2. Como é que você vai fazer para encontrar o ponto de interseção da reta tangente, a reta tangente de equação y igual a mx mais n, só explicando aqui, né? Mais n. Pronto. Como é que você vai encontrar a equação dessa reta? Primeiro você vai encontrar o ponto de interseção, precisa de encontrar, porque é o x e o y da equação da reta, tá? Você vai encontrar o ponto de interseção, que é esse x, esse y, só deu x, ó. E é só substituir para o ponto x igual a menos 1. Para o x igual a menos 1, a abscissa menos 1, aonde tem x você bota menos 1. Então vai ficar menos 1 ao cubo, 4 vezes menos 1 mais 7. F de menos 1. Aí vai ficar menos 1 ao cubo, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, multiplicando dá menos 1, tá? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Mais 7. Esse resultado aqui é o y, que eu estou calculando. Então, menos 1 com menos 4 dá menos 5, mais 7, 2. Então, o y deu 2. Então, o ponto seria esse aqui, ó. Aqui é o x e aqui é o y. Como é que eu encontro o m? Aí você deriva essa função aqui. Tá aqui a derivadazinha, você vai ver. E como é que eu encontro o n? Você pega a reta e substitui os valores. Você já tem x e y, são as coordenadas do ponto. E esse m é o coeficiente angular da reta que você acabou de encontrar. Aí encontra o n. Substitui os valores, as letrinhas, acabou. Tá bom? Legal, né? Queria só agradecer a vocês, né? Eu tenho um canal no YouTube, se você quiser, eu estou baixando vários vídeos lá, se você quiser me acompanhar. Compartilhe também, que é importante, tá? Para os meus... Inscreva-se no meu canal também, ativa aquele sininho também e tal, tá? Aquele positivo também. E para os meus alunos da Faculdade Lourenço Filho, aqui em Fortaleza, aqui, aí, os trabalhos eu quero que mande para esse e-mail aqui, tá? A melhor faculdade de Fortaleza, Faculdade Lourenço Filho. Um abraço, fica com Deus, tudo de bom para vocês, aqui em Fortaleza.